A Web Rádio Fraternidade apresenta Geraldo Campetti, no primeiro Congresso Espírita Virtual, evento online, com a apresentação do tema: a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Campetti, bom dia de novo! Bom dia, Rubens, bom dia, Divina, bom dia a todos que estão nos acompanhando aí nesta manhã tão bonita, não é? Sejam todos bem-vindos. Bom, então, Divina, vamos passar a palavra para ele, né? Para ele falar para a gente, né? É isso mesmo, bom dia, né, meu amigo querido, que bom, né, que você está aqui conosco. Bom dia a todos, gente, novamente. A palavra é sua, viu, meu amigo? Você fala 50 minutos, depois a gente vai para as perguntas e respostas, tá certo? É com você. Tá. A música tá no ponto aqui, é só você chamar aqui que eu coloco. Tá bom, querido. Com você. Muito obrigado. Olha, gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês nesta manhã de domingo, logo cedinho. É tão bom, né, a gente poder acordar e poder despertar com o Cristo, né, num trabalho maravilhoso de divulgação do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. E o tema, logo de início, nesta manhã, tem tudo a ver conosco, porque a gente às vezes se pergunta, não é? Mas, meu Deus, nós vamos falar de novo sobre a caridade. É um tema que a gente trata assim com tanta recorrência, mas tem uma coisa interessante. A gente vai continuar falando de caridade enquanto efetivamente a gente não conseguir viver a caridade integralmente. Porque depois que a gente viver a caridade integralmente, a gente não vai precisar falar sobre ela, porque ela já vai fazer parte do cotidiano das nossas vidas. Vai estar na nossa pauta, na nossa agenda diária. Aí fica tudo mais fácil. E o que é a caridade? Senão o amor em ação. É uma coisa tão bonita, e Kardec, na sua genialidade de codificador, ele insere como bandeira do Espiritismo, inspirado pelos espíritos superiores: fora da caridade não há salvação. Vale dizer que fora da prática do bem não há felicidade. Então, nós só seremos felizes se nós realmente praticarmos o bem. O caminho da nossa plenitude é a caridade, é o amor ao próximo, é o amor a Deus, o amor ao semelhante, o amor a nós mesmos, nessa trilogia de amor que Jesus nos ensina, resgatando desde a primeira revelação entre nós, com Moisés, há 1.200 anos aproximadamente antes do Cristo, trazendo a revelação da justiça, mas já tocando neste verbo sublime que é amar. Por isso, amar deve ser o móvel da nossa vida, da nossa existência. E veja que interessante, nós temos no Evangelho de João, num registro magnífico, espiritual, no capítulo 14, que é um dos capítulos que eu mais gosto do Evangelho joanino, registrando as palavras de Jesus quando ele diz: não se turbe o vosso coração. Olha que coisa bonita, já começa com a consolação, não é isso? É tão tocante. Credes em Deus, crede também em mim. Então, aqui Jesus já nos convida para nós acreditarmos em Deus e acreditarmos nele próprio. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Então, já dá um consolo aqui para essa moradia diversa que nós temos como possibilidade de evolução. Vou preparar-vos o lugar. Olha que coisa bonita. O lugar Jesus vai preparar para nós. E aí, quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez. E aí ele volta para continuar nos consolando, nos mostrando o caminho, porque para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus nunca nos abandona, nunca nos deixa ao léu. Nós sempre temos o apoio, o amparo da espiritualidade superior. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí tem um diálogo muito interessante, porque estava ali Tomé, e Tomé ouviu Jesus falar assim: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Tomé diz: mas Senhor, nós não sabemos para onde vais, né? E como poderemos saber qual é o caminho?
Olha que pergunta curiosa. Tomé se coloca assim como se fôssemos todos nós ali diante do Senhor. Senhor, agora, né? O Senhor diz que vai preparar o caminho, vai, depois volta, mas, Senhor, nós não sabemos qual é o caminho. E Jesus dá aquela resposta magistral quando ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ou vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ou vai ao Pai senão por mim. Então veja que coisa interessante esta mensagem de consolo do caminho. Como é bom nós termos um caminho. Da verdade, como é bom nós seguirmos a verdade. A vida que é imortal, como é esperançoso nós termos esta expectativa, esta espera ativa, esperançar, porque todos temos este legado diretamente de Deus da imortalidade. Jamais deixaremos de existir, posto que somos espíritos imortais. Então vejamos, eu sou o caminho. Quando nós vemos o Evangelho de Jesus, é exatamente o roteiro da nossa vida. O roteiro é que exatamente mostra como a gente deve seguir, o que fazer, qual trilha ou qual caminho a gente vai adotar nessa trajetória, nessa travessia, inclusive agora desafiadora que todos nós estamos atravessando, nós estamos enfrentando diante dessa situação conjuntural de pandemia no mundo inteiro, como uma provação coletiva mundial. Não é apenas um convite, é uma convocação para uma viagem interna, para a nossa intimidade, para o autoconhecimento. E é importante ter esse caminho, saber como trilhá-lo. Se o Evangelho de Jesus é o roteiro das nossas vidas, o Espiritismo é a luz que permite seguirmos este caminho com segurança, não tendo dúvida, para que a gente possa efetivamente viver a vida que Jesus nos promete, que Ele nos concede a vida e a vida em abundância. Aí nós temos este dom da imortalidade para usufruirmos com dignidade. Se tem uma coisa bonita, é este legado da imortalidade e a responsabilidade que cada um tem na condição de criatura divina, de filho do Pai, poder exercitar esse legado, deixando também a sua contribuição no exercício do amor em ação, que é a prática da caridade. Fechamos. A caridade é esse caminho, é o encontro com a verdade, que é absoluta, porque vem de Deus. O que é relativa é a nossa capacidade de entender a verdade. Por isso ela se revela gradativamente, aos poucos, pela misericórdia divina. E Kardec coloca como bandeira do Espiritismo, então, a caridade. No conceito profundo que o Espírito da Verdade traz a Allan Kardec e a todos nós, respondendo à questão tão genial do codificador Allan Kardec, quando ele pergunta na questão 886 do livro fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então, veja, Kardec não pergunta pouco, não. Ele pergunta sobre a caridade. Qual é o seu sentido, o seu significado? Qual é o conceito de caridade? Mas segundo o entendimento de Jesus. Ele quer saber como é que Jesus entendia a caridade. Para Jesus, o que significa caridade quando nos ensinava esse amor, esse ágape, esta caridade? O Espírito da Verdade responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o famoso BIP 886. Aqueles que são mais jovens não sabem sequer o que é BIP. Hoje já não se usa mais, porque está tudo no nosso, né, smartphone, no nosso device, aí, no nosso celular. Então, mas é exatamente o alerta para que a gente saiba, como se fosse uma bússola, o caminho a seguir, o norte que nós devemos, então, trilhar. A caridade é benevolência para com todos, indistintamente, sem nós estabelecermos qualquer diferença. A caridade incondicional,
sem impor qualquer possibilidade de retribuição, de pagamento, de elogio. É fazer o bem com desprendimento. E é o que a gente vai ver nesse texto que Paulo nos apresenta tão bonito da Epístola aos Coríntios, quando ele fala da caridade, quando ele fala do amor, a benevolência. E é esse o conceito de caridade que o Espiritismo traz, além da beneficência que a gente vai ver aqui. Veja, também a caridade é a indulgência para com as imperfeições alheias, tão atual, tão oportuna, porque a tolerância, a indulgência, a compreensão, elas são absolutamente necessárias, sobretudo nos tempos que nós estamos vivendo, quando foram criados muros de separatividade em pleno século XXI, quando nós temos discursos de ódio, quando nós temos preconceitos que parecem surgir, vir à tona, quando já estamos no alvorecer de uma nova era e ainda parece teimarmos num comportamento primitivo, deixando ainda falar altos os instintos, como se estivessem nos dominando, e a gente ainda resiste à necessidade do bem. Se há alguma coisa certa, é a evolução. Se tem algo que não vai mudar, é a mudança. Não tem como fugir. Nós estamos nesse processo evolutivo, porque essa é a fatalidade, esse é o determinismo, o bem, o amor, a evolução. Por isso, a tolerância é indispensável. Não conseguiremos dar esse passo rumo à regeneração se não formos tolerantes, se não pacificarmos os nossos corações. E há necessidade também, porque ainda nos tocamos, nos magoamos, nos ferimos, nos ofendemos, nos melindramos, a necessidade do perdão. O perdão como aquele processo de liberação da culpa, de uma assunção de responsabilidade diante do erro cometido, quando a gente pede perdão, reconhecendo e dando um passo para a reconciliação. Ou quando o nosso coração se abre para que a gente possa perdoar aqueles que ainda nos afetam. Se somos afetados nesse sentimento, nessa emoção, é porque ainda nos tocamos, de certa forma, na nossa inferioridade, na nossa pequenez espiritual. Mas o perdão abre as portas para alçarmos voo, para nos libertarmos, tanto aqueles que são perdoados, como aqueles que perdoamos, nós nos sentimos envolvidos pelos laços do verdadeiro amor, e é também, assim como a tolerância, assim como a benevolência, a prática da caridade. Então, a caridade tem um conceito muito amplo, que a gente vê de maneira impressionante, linda, poética, nos dizeres do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, nos seus capítulos 13, versículos 1 a 7, e também no versículo 13. Veja a necessidade da caridade, segundo Paulo. Assim, Allan Kardec insere no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se vocês já pararam para refletir, eu gosto muito dessa questão de organização de livros, né, de obras, da metodologia adotada, da estrutura, enfim, e a gente vê assim, a qualidade do trabalho, a gente percebe como há uma seriedade no que é feito pela própria organização, não é isso? E, evidentemente, pelo conteúdo e a forma como esse conteúdo é apresentado. Nós temos aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, 28 capítulos. E o capítulo sobre a caridade é o 15º. Ou seja, praticamente está inserido ali no meio do livro. É como se fosse a metade, né? Passam a primeira metade, 14 capítulos, aí vem o capítulo sobre a caridade, e depois vem os outros para fazer esse fechamento, né? Os outros 13 capítulos para fechar o Evangelho segundo o Espiritismo. Dizer que a caridade é o cerne, é a essência, é o centro. Porque quando falamos de caridade, estamos falando de coração. Estamos falando de sentimento, estamos falando de amor em ação. E diz então Paulo, num texto muito bonito, ainda que eu falasse as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, nada serei. Serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia, e
penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E mesmo que houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, pois, permanecem estas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. A gente se emociona só com a leitura desse texto. Quem se emocionou, escreva aí, por favor, participe conosco, porque é uma coisa tão tocante, tão bonita, tão profunda, porque vem dizer exatamente da necessidade que nós temos de praticar essa virtude na nossa vida, na relação que temos com o nosso próximo, o nosso semelhante. E veja, como temática desse nosso encontro aqui, primeiro da manhã, associa três valores que são todos importantes. Todos eles têm o seu sentido, o seu significado e a sua importância na nossa existência. É importante que nós consideremos todos eles. E aqui nós temos a fé, a esperança e a caridade. Allan Kardec traz um conceito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo de fé, que é uma coisa admirável. Por isso o Espiritismo nos traz essa luz, para que a gente siga esse caminho, que é o roteiro de vida, que é o Evangelho de Jesus, com segurança, com lucidez. Porque ele diz que a fé não é apenas uma crença, não é apenas um ato de esperar, não é apenas nós, assim, de certa forma, acreditarmos que as coisas vão melhorar, mas a fé constitui-se na certeza de se alcançar o que se espera. Para mim, no meu entendimento, este é um dos conceitos mais profundos acerca da fé. A fé se constitui na certeza. Veja, a fé, então, não é dúvida, é certeza. A fé não é algo que causa insegurança, é o que traz segurança. A fé é algo que faz nós enxergarmos de maneira mais abrangente. Por isso, no Espiritismo, nós temos esse legado de Allan Kardec, a quem sempre devemos agradecer, ao codificador da doutrina espírita, por essas luzes que ele possibilita materializar aqui entre nós, na Terra, pela revelação da espiritualidade superior, a fé raciocinada. Fé inabalável só é aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Por isso, é muito importante considerar a fé raciocinada em oposição à fé cega, porque a fé cega leva ao fanatismo. E, meus amigos, o Espiritismo faz com que nós consigamos, por essa explicação, por esse esclarecimento, pelo consolo que nos traz, tirar da letra que mata o espírito que vivifica, tirar da palavra que muitas vezes tem seu emblema, o seu significado profundo, e tirar do texto o contexto para que a gente entenda o antes, o durante e o que virá como consequência. Essa visão meta que transcende, que o Espiritismo nos oferta, é indispensável, porque nós não vamos ser aqueles fanáticos, ou temos o comportamento da fé cega, que acredita, mas não entendendo por quê.
O Espiritismo é toda uma doutrina de entendimento, não precisando para isso de inteligências maiores, porque o próprio Allan Kardec nos explica que nós podemos entender o Espiritismo, basta para isso uma certa autoridade ou um certo conhecimento ou preparação espiritual, uma maturidade do senso moral que vai nos permitir compreender esses conceitos. Então, a fé raciocinada, a fé inabalável que enfrenta face a face a razão em todas as épocas da humanidade, porque é atemporal. A fé não é daquele momento e depois que vem uma nova informação, eu deixo de ter fé, paro de acreditar naquilo porque foi superada a minha fé. A fé é atemporal, é a fé raciocinada, porque ela acompanha todo o desenvolvimento e nos traz a lucidez do entendimento que é fundamental. Por isso, no Espiritismo, nós compreendemos, até dizemos assim, eu não preciso acreditar, eu sei, não por uma soberba de conhecimento, mas é a segurança que nós temos da informação e do conhecimento que a gente recebe, sim, pelo estudo, pela reflexão, pelo sentimento, e que se consolida principalmente na prática, que é a vivência transformadora. Quando nós falamos em caridade, ouvindo Paulo aqui, nessa comparação tão bonita, é importante entendermos que a caridade ela é transformadora. Ela nos leva a essa renovação íntima, a melhoria. Se ela for meramente teórica, ela deixa de ter sentido. É como a fé sem obras. A fé sem obras, ela é morta, como coloca o Evangelho segundo o Espiritismo. A fé precisa ser ativa, proativa. Ela precisa agir, ela precisa demonstrar resultados através das próprias ações. Então, a fé é muito importante para nós garantirmos uma segurança, uma estabilidade. Nessa travessia desafiadora que todos estamos submetidos por convocação, não é um convite, não quer dizer que eu vou escolher, se eu não quiser, eu não vou, não há como agora escolher. Todos estamos atravessando, e é uma travessia desafiadora porque todos somos colocados à prova, as provas de fogo que cada um tem necessidade, coletivamente também. Por isso a aprovação coletiva mundial, com essa conjuntura de pandemia no planeta Terra como um todo, os tempos chegaram, então é preciso demonstrar a fé. A melhor forma é o testemunho. Não adianta apenas falar, é uma palavra tão minúscula, e Jesus disse, se nós tivéssemos a fé de um tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Veja o significado, a fé que vai remover os obstáculos, os empecilhos, porque nós seremos dotados de força. Nós teremos aquela conquista de um valor imperecível que nos dará segurança na caminhada. Nós não vamos titubear. Se nós titubearmos, é porque a nossa fé ainda está vacilante. Por isso, o convite e convocação para que a fé seja aquela certeza. A certeza de se esperar, de se alcançar o que se espera. Então, evidentemente, a fé nos coloca diante de expectativa. Evidente, mas nós temos que agir para conquistar. Como nos fala André Luiz, em Nosso Lar, não basta só querer, precisa merecer. E precisa fazer por merecer. Então, é uma conquista, não é algo assim dado ou doado gratuitamente. A fé é conquistada. Nós vamos nos burilando diante da prova. E Emmanuel fala que a prova traz a lição. A prova carrega a lição. Diante do testemunho que a gente precisa apresentar, nós vamos aprender, nós vamos nos amadurecer. Então, a fé é o momento da gente demonstrar que, diante da tribulação, nós não nos angustiamos. Diante da perplexidade, nós não nos deixamos desanimar, como continua Paulo aqui numa segunda carta aos mesmos Coríntios, no seu capítulo 4, versículo 8. Em tudo nós nos sentimos assim atribulados, mas não angustiados. Tribulação externa, angústia interna. Não dá para controlar a tribulação externa porque é uma variável às vezes incontrolável, mas a angústia a gente pode controlar. Não precisamos ficar angustiados. Sentir aquela questão de uma tristeza a ponto da gente achar que não vai dar conta e nós nos sentimos perturbados, isso tudo a gente pode trabalhar com fé, com confiança,
com associada aqui a segunda palavra, o valor que é a esperança, não é? Que é esse esperar mais ativo que a gente vai ver na sequência. Vejamos, é importante que essa fé, ela se dinamize com o enfrentamento da própria prova. Por isso, nós precisamos de resiliência. Resiliência é a capacidade de adaptação, de aceitar a mudança que chega, processá-la internamente e tirar daí a lição para o nosso aprendizado. É uma trajetória, não é simples, mas também não é impossível de ser executada, depende de nós mesmos. Por isso, a fé nesse sentido da confiança, da crença, mas, sobretudo, da certeza, é fundamental para que a gente tenha êxito, não nos deixar titubear na nossa fé. E tomemos a fé aqui como um elemento fundamental da própria cura. Jesus sempre atribuía a cura à fé. José, Espírito Protetor, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, informa que os milagres são obras da fé. Então, é a nossa crença, mais que isso, a nossa espera, expectativa, mais que isso, a nossa certeza, que vai fazer com que as curas se deem, as curas sobre as nossas enfermidades, mazelas espirituais, emocionais, psicológicas, enfim, que a gente vai conseguir superar. Então, afastar esses obstáculos do caminho. Deus não vai tirar as pedras, não vai tirar a prova, porque a prova não é um obstáculo, é um desafio que precisa ser superado. Pode ser até um problema a ser solucionado, mas não é um obstáculo intransponível, não é uma pedra de tropeço no nosso caminho, pode ser, inclusive, a luz para a gente seguir o verdadeiro caminho, com uma porta estreita. Vai ser difícil, é muito mais fácil seguir pela porta larga. A porta estreita exige esforço, às vezes sacrifício, mas sobre nós mesmos, a vitória sobre as nossas inferioridades, sobre os nossos vícios, e isso exige naturalmente uma caminhada segura que a fé nos proporciona. Então, não esperemos facilidade. Nós estamos em pleno campo de batalha, como diz o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel Filomeno de Miranda. No momento desse, não dá para esperar facilidades, como se nós estivéssemos, né, diante de uma árvore de sombra, né, bem fresca, tomando ali uma limonada, né, uma água de coco, deitado numa rede. Quer dizer, nesse momento, nós estamos em pleno campo de batalha. É preciso arregaçar as mangas e trabalhar e fazer a nossa parte. E aí vem o segundo conceito, que é a esperança. A esperança, diz o ditado popular, é a última que morre. Poucos de nós nos lembramos também que a esperança é sempre a primeira que renasce. No fundo, a esperança nunca morre. O que é a esperança? É uma crença, é um acreditar, é uma fé, porque além da crença de acreditar, de saber esperar, é também ter a certeza. Por isso, a esperança deve ser empregada no neologismo no verbo esperançar. Exatamente porque não é cruzar os braços e ficar esperando como se fôssemos espectadores da vida. Nós somos agentes de mudança. E aí precisamos fazer a nossa parte. A esperança acredita, confia, cria aquela expectativa, prospectiva de que o futuro será melhor. Mas é importante reconhecer que esse futuro só será melhor a depender das nossas ações do presente. Ter esperança não é ficar parado, é agir. Ter esperança, além de acreditar, é adquirir o mérito da crença pelo trabalho realizado. Então, a esperança nos dá um alento, com um consolo que o Espiritismo também, além dessa fé raciocinada no esclarecimento, na lucidez, porque ele nos esclarece, sim, nos elucida, é também essa questão da esperança, que nos traz o afago, o aconchego, o acolhimento, porque o Espiritismo é também consolo, consolação. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito da Verdade, para que fique eternamente convosco. Ter esperança é acreditar num futuro melhor. É saber esperar que esse futuro chegue. E quando fala saber esperar, nós temos uma postura digna
de disposição, de disponibilidade para fazer o melhor ao nosso alcance. Esperança significa ação, assim como a fé também significa ação. A fé sem obras é morta, a esperança sem ação também não tem sentido. Então tem que ser dinâmico, tem que ser ativo, tem que ser algo que promove de fato a nossa mudança ou nos eleva à resiliência, que é a capacidade de adaptação diante de tantas configurações que nós estamos vivendo na realidade. É preciso ter esperança. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Veja, desanimados. Desânimo é a falta de ânimo, é a falta de alma, é a falta de vida. Quem tem esperança tem vida. Por isso, a mensagem da esperança é fundamental, porque nos acorda, nos desperta a consciência para esse sentimento enobrecido de que nós precisamos buscar, que nós precisamos realizar para que conquistemos. E essa conquista, ela se dá, sobretudo, em relação a nós mesmos. Não é a conquista externa, não é a posse, mas é sim a viagem para dentro de nós, num trabalho de auto-reconhecimento, da gente poder se conhecer, se descobrindo, inclusive nas dificuldades, limitações e mazelas, mas também na correspondência da força, das possibilidades, das potencialidades que a gente traz, e nas conquistas que gradativamente vamos realizando. Esperança é um olhar para um futuro, como em tempos de pandemia a gente diz que quer que acabe logo essa pandemia para que volte ao normal. O que é voltar ao normal? Será que a gente vivia uma vida normal? A análise que a gente faz, o normal está vinculado ao natural. E o natural está vinculado ao divino. Por isso as leis naturais e as leis divinas são a mesma coisa. E por isso o Espiritismo é essa consolidação, essa compilação, uma síntese perfeita para a necessidade que a gente tem de evolução, no estágio em que a gente se encontra, destas leis naturais, das leis divinas. E quando a gente fala em normal, a normalidade é o que está adequado, está em consonância com a natureza, com a lei divina. Então, o normal, o natural, o divino é nós caminharmos para o bem, para a evolução. O que não é normal, não é natural nem divino, é nós seguirmos o caminho do erro. Ninguém precisa errar para aprender. Nós também aprendemos com o erro. Mas não precisamos errar necessariamente para aprender, podemos aprender de diversas formas. A esperança nos dá esse alento de novos caminhos, de novas possibilidades, mas a gente vai aprendendo que não virá necessariamente um normal, como antes, porque doravante jamais será como dantes. É uma reflexão que a gente tem feito. Vou repetir, doravante jamais será como antes, ou dantes. Então, veja, nós estamos diante, alguns especialistas já dizem, de um futuro. Não é nem o novo normal, porque o novo normal é como se a gente fosse criar uma realidade absolutamente distinta da anterior, porque, na verdade, o que virá está fundamentado nas experiências que nós estamos vivenciando. Então, é o futuro, é o que virá, já está vindo e já veio em alguns aspectos. O convite da Mãe Gaia, da Mãe Natureza, da Terra, de Jesus como governador espiritual deste planeta, de cada guia de seus respectivos países tem feito sob o comando de Jesus, o Cristo de Deus, é para que nós acordemos. O momento chegou, os tempos não serão chegados, os tempos chegaram. São esses momentos finais que nós estamos vivendo. Por isso, Marcos anota no Evangelho da fala de Jesus, e ele tomando, evidentemente, a experiência de Pedro, porque ele não teve contato diretamente com Jesus para escrever o Evangelho, e ele coloca no capítulo 13, anotando certamente as orientações recebidas de Pedro, nas palavras de Jesus, quando coloca: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando virá o tempo. Olhai, a percepção da realidade, do que está acontecendo no mundo é fundamental. Nós enxergarmos com bons olhos, olha a fé e a esperança associados. Vigiai, ter atenção. A fé raciocinada é desperta, é lúcida. A esperança não pode ser também ilusória, porque ela se vincula à verdade, ao caminho, à vida e à verdade,
ao caminho, à verdade e à vida. A esperança, ela nos coloca diante, sim, de um futuro melhor que já está vindo e que nós diríamos já chegou, basta a gente abrir os olhos e precisamos fazer a nossa parte para acompanhar. Por isso, esse olhar atento e a vigilância que nos dá o foco no que nós estamos olhando, para que a gente não perca o caminho. Quantos desvios, meus irmãos, nesses tempos finais de transição, e nós estamos chegando a esse auge, tantos desafios, tantas ilusões, e Jesus já desde há 2000 anos, em verdade vos digo, para que a gente não seja iludido, não seja engodado, não tenha um espírito, assim, daqueles que vamos cair, né, na ilusão, na fantasia, na quimera, tantas coisas acontecendo, e nós percebendo os comportamentos, às vezes as ações, maneiras infelizes como vemos, e a gente precisa ter essa vigilância, porque não cabe a crítica ao outro, cabe a análise do nosso próprio comportamento, e estarmos despertos em fazer o melhor ao nosso alcance. E orai, que é uma maneira da gente pedir ajuda, pedir socorro, porque nós precisamos desse aparato, desse amparo. E aí nós temos a culminância da fala de Paulo nessa carta, nessa epístola tão inspirada como foram as demais todas, né? E a gente encontra lá em Paulo Estevão a explicação exatamente o porquê das epístolas. Paulo não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então escreve, e aquilo é distribuído aos povos, às pessoas, para que o ensinamento seja propagado, propalado, para que as pessoas tenham acesso, e ficou tudo registrado como a gente tem agora aqui pelas traduções. A essência está preservada, mesmo com uma diferença ou outra, mas nós podemos resgatar o que é essencial para a nossa transformação moral. Por isso que Paulo, na sua sabedoria, ele diz: agora, pois, permanecem estas 3 virtudes. São virtudes, são qualidades, a fé, a esperança e a caridade. Todas elas permanecem. Todas. Não dá para ficar sem fé, não dá para ficar sem esperança. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Por que que a caridade é a mais excelente de todas? O que significa ser excelente? Pegar a escala de Likert, né, que a gente tem lá, aquela questão de é ruim, não é? Às vezes tem até péssimo, ruim, tem bom, muito bom, ótimo, né? Às vezes encontra ali o excelente também. Então, você poderia pegar, né? Vamos pegar ali o ruim, o bom, muito bom, o ótimo, o excelente, ou o péssimo, ruim, bom, né, ótimo, excelente, como queiramos. Eu me recordo uma vez chegando na portaria da Federação Espírita Brasileira para o nosso trabalho matutino, diário, e aí um colega porteiro, ele perguntou assim, né, pra gente: ei, doutor, como é que vai? Deu aquele sorriso, mostrando lá os seus 40 e poucos dentes, aqui exagerando, né? E ele, assim, sorrindo, e eu com a pressa, meus irmãos, nossa, uma pressa danada, aquela correria toda, era só o início do dia, tinha tantas coisas ainda, e eu falei: meu Deus, eu tenho que responder esse indivíduo, né? E eu comecei a conversar com ele, falo: nossa, tá aí, estamos na luta, né, nas dificuldades, aí fiquei 5 minutos ali, imagina se eu tivesse tempo, né? Depois eu pensei: eu tenho que ser minimamente educado, né, o evangelho está aí, vamos botar em prática, pelo amor de Deus. E eu perguntei: e você, meu amigo, como é que vai? Ele me respondeu de uma forma que eu jamais esqueci. Até colocamos no livro essa experiência, como falar em público sem desencarnar de medo. Ele disse assim: doutor, eu vou muito excelente. Eu vou muito excelente. Ele botou uma escala, um nível a mais na escala de Likert. É tão interessante. E eu pensei comigo: oh meu Deus, eu perdi a oportunidade de ficar calado, porque eu poderia ter ouvido ele falar, que numa frase só me trouxe tanta lição. Então, Paulo fala da excelência, a caridade é a mais excelente. O que é ser excelente? É a que é indispensável, é a que é a melhor, é a que tem as maiores qualidades, é a que jamais poderá faltar, é aquela que vai trazer as outras também consigo no seu bojo, no seu contexto. Porque nós podemos ter a fé sem a esperança e sem a caridade. Vai ficar incompleto. Nós podemos ter a esperança sem a fé e sem a caridade. Vão ficar incompleto. Mas não há como ter caridade sem a fé e sem a esperança. Porque a caridade integra
necessariamente o conceito de fé. E não estamos falando aqui da fé religiosa necessariamente, que um ateu que não tem a crença sequer em Deus, ele pode ser caridoso, pode ser um homem de bem. Por isso, nessa genialidade do codificador, que a gente não se cansa de admirar pelo missionário que completou a sua missão e continua com esse legado aqui, porque são ensinos atemporais, a verdade, ela é imortal. Ele diz aqui que Paulo compreendeu profundamente o conceito de caridade, a grandeza da verdade dessa expressão, né, deste vocábulo caridade. E ele fala, dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. A mais excelente é a caridade. Ora, o que Paulo faz com isso? Diz Kardec que ele coloca assim, sem equívoco, sem engano, sem erro, sem margem a qualquer dúvida, a caridade acima até da fé. A caridade acima até da fé. A tua fé te salvou. Mas é aquela fé ativa, a fé que envolve aqui necessariamente a prática. E aí entra a caridade, pelo menos para conosco mesmos, porque se é uma fé sem obras é morta e não nos vai salvar, não nos vai libertar. A gente vai ser libertado se a fé for ativa, se a esperança for aquela que de fato acredita, sabe esperar e age por conquistar o esperado, não é isso? E a caridade vem coroar tudo isso, porque de fato é o amor em ação. Então ele coloca a caridade acima até da fé. Sabe por quê? Diz Kardec, na sua simplicidade metodológica, profunda e de alcance para todos nós. Que a caridade está ao alcance de todo mundo. A caridade, ela está acessível a todos, indistintamente, do ignorante como do sábio. Então, para fazer a caridade, praticar o bem, ajudar o semelhante, pode ser ignorante, pode ser o sábio, pode ser o rico, como pode ser o pobre, e porque independe de qualquer crença particular. Por isso, o Espiritismo coloca na genialidade de Kardec, inspirado pelos espíritos superiores, que não é fora da igreja a salvação, fora da ciência a salvação, mas é fora, nem fora do espiritismo a salvação, é fora da caridade, porque essa caridade é a bandeira que todos nós devemos empunhar, é a linguagem que todos nós devemos falar, nos expressar pela linguagem do amor. Por isso Kardec também adota nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, no primeiro item, ele deixa claro que os evangelhos estão divididos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, as predições, os milagres, as palavras que a igreja tomou para fundamentar os seus dogmas e os ensinos morais. As 4 primeiras partes são questionáveis, poderia ter polêmica, dúvida e tudo mais, mas a 5ª parte, que são os ensinos morais, não restam dúvidas, porque está assentado na linguagem universal do amor em ação, que é a caridade. Por isso, fora da caridade não há salvação, ou seja, fora da prática do bem, não há felicidade. E é a linguagem que todos nós podemos conversar e nos entender. É uma espécie de Esperanto, não é? A linguagem internacional, neutra, não tem tendenciosidade e vai fazer com que todos nos elevemos à fé, à esperança e à caridade acima de tudo. Diz Kardec, faz mais, define a verdadeira caridade. Aqui como é? A caridade, ela é beneficência? É a caridade material, como a irmã Rosália nos fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Existe a beneficência, como aqui, né, os nossos queridos Divina e Rubens estava dando o exemplo dessa marmita, né, o Marmitex aí, delivery, né, pelo que eu entendi, uma coisa tão bonita. Então, é caridade material, a necessidade do alimento do corpo, a vestimenta, o transporte, a moradia, a alimentação, fundamentais. A gente precisa atender essas necessidades. Isso é caridade material, da subsistência, de dar a condição mínima de vida do indivíduo para ele sobreviver, não é? Isso é a chamada beneficência. Mas aqui, não é? Não só na beneficência, fala Allan Kardec, como também no conjunto de todas as qualidades do coração. Todas as qualidades do coração. Olha só, a pureza, a simplicidade, a justiça, a resignação, a pacificação. Veja lá o Sermão do Monte, não é? Essa
beleza que nós vamos colocar a bondade para conquistar exatamente. Então, está na bondade e na benevolência para com o próximo. O verdadeiro sentido da caridade, quando se completa, e aí traz também a irmã Rosália o conceito da caridade moral, né? Que consiste em vos suportardes uns aos outros. Veja, a gente tanto suportar quanto ter paciência, tolerância, não é? Ser indulgente para com os outros, perdoar as ofensas e tal, mas também a gente dar suporte, dar assistência, dar o acolhimento, dar o abrigo. Quem é que não precisa de colo? Quem que de vez em quando não sente necessidade de conversar, de escutar, não é? É tão bom a gente falar, desabafar, né? Ter um ombro amigo, assim também é tão bom a gente estender esses ombros. Então, a benevolência, ela é fundamental. A caridade moral, espiritual que se amplia a atender o ser humano integralmente. Eu queria, para finalizar, nós estamos a 2 minutos de encerrar aqui os nossos 50 minutinhos de fala, para esse diálogo que a gente vai ter mais 25 minutos com vocês, sempre prazerosa a participação, agradeço de coração mesmo, nesse livro aqui que é Caridade, é um livro de bolso publicado pela Federação Espírita Brasileira, que integra a coleção Sementes de Amor, que é fruto do projeto O Evangelho por Emmanuel. O Evangelho por Emmanuel são 7 volumes, aqui são 5. E nós publicamos o Amor, depois a Caridade, em livros físicos, mas tem os 5 que seguem aqui com a questão da fé, da paz e do trabalho. Seguem todos eles em e-book, estão disponíveis. E a organização dessa obra é tão interessante que são os conceitos que se tem em ordem alfabética de acordo com a temática principal. Então, a caridade relacionada à esperança. Você vai de A a Z ali, né? Mas com a temática principal, caridade. Caridade é também doar esperança e coragem aos companheiros que estão prestes a desfalecer na luta pela vitória do bem. Isso também é caridade. É nós alimentarmos a esperança naqueles que estão, às vezes, na linha de frente, estão trabalhando ativamente, mas às vezes estão próximos de desfalecer, de desanimar diante dos enfrentamentos, das provas de fogo dificílimas, e a gente, então, deve doar esperança, coragem a esses nossos companheiros, a esses nossos irmãos, estarmos juntos deles para que eles não percam essa travessia, para que sejam também vitoriosos. E a caridade com relação à fé, a fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos. Veja que coisa linda, a fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos. E a caridade é o canal que as espalha, ou seja, espalha essas bênçãos, enriquecendo-nos o caminho. Veja como a caridade operacionaliza a fé e a esperança. Por isso, dentre as 3, ela é por excelência. Ela é a excelente. E ela, evidentemente, envolve também a fé e a esperança, mas é a mais completa. Por isso, fora da caridade não há salvação, fora da prática do bem não há felicidade. Reconhecendo que fazer o bem é bom. Quanta alegria nos traz. Quem faz o bem é feliz. Quem faz o bem vive em paz. Eu queria, para fechar, por favor, Rubens, querido, dá para colocar aquele áudio, se o pessoal tiver um pouco de paciência, porque ali tem a voz da minha querida filha, Raquel, que salva, que é um trechinho desta carta, 1 aos Coríntios, que fala da caridade. Se for possível, Rubens, por favor, para a gente passar para o diálogo. É possível sim, vamos ouvir. Você vai ficar na tela, você vai contando para a gente aí, viu? Vou colocar. Vamos lá. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver o amor, se não tiver o amor. Veja aí, o amor sinônimo de caridade, né? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, se não tiver o amor,
Essa é a primeira carta aos Coríntios, né? Um trechinho. Tendo a fé que transporta os montes, conhecendo a ciência e os mistérios, se em nós não existisse o amor, nada disso se completaria. Se não fosse o amor, se não fosse o amor, se não fosse o amor. Veja que interessante, né, Rubens, Divina? Todas as qualidades que nós tivermos, toda a virtude que a gente conquistar, ela não será completa se não tivermos amor. Por isso o amor é o início e o fim de tudo. Por isso João diz que Deus é amor e nós também somos criaturas divinas e temos essa potencialidade de amar. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. E se tivermos dúvida, Jesus nos deixa o legado, e vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, entendendo que Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai, senão por mim. Que Jesus nos abençoe. Rubens, Divina, estamos aí à disposição. Eu não sabia desse dom seu não, viu, de cantar, tá? A voz da filha salva aí, né? Mas lindo demais, viu, Geraldo? Muito lindo. Nossa. Música bonita, né? A melodia, a letra, muito bem compostas, assim. Muito mesmo. Vamos lá, vamos para a pergunta. Divina, qual que é a primeira pergunta que chegou para o Geraldo aí? Vamos lá. Olha, Rubens, Geraldo, muitas perguntas, né? Mas a gente escolheu algumas aqui, a gente até pede desculpas, né, para as perguntas que chegam e às vezes não dá para falar todas, mas a gente procura, assim, algumas perguntas que abrange outras tema, né? Perguntas, né? E o tema também. E o Geraldo, tema, né? também. E a primeira é da Flávia Teodoro. Ela veio pelo YouTube da FEB TV. Essa passagem de Paulo de Tarso fala de caridade, mas também de amor. As duas virtudes são excelentes, mas qual é a original do texto? Pois é, por isso que tem a pergunta 886, que vai na essência do conteúdo, ou seja, o significado profundo. Qual o sentido da palavra caridade? Se Jesus empregou caridade, se usou ágape, se usou amor, né, na essência, porque Jesus falava em aramaico, então um idioma que tinha poucos vocábulos, e às vezes uma mesma palavra ela era utilizada com sentidos diferentes, permitindo uma polissemia, que às vezes dificulta, inclusive, o entendimento, né? Nosso bom dia a todos, aí os amigos nos cumprimentando, oh, que maravilha, viu? Gente aqui, Rubens, do Brasil, gente de várias cidades, estados e também do exterior, né? Que bênção. A gente está aí presente. Então, veja, a essência da mensagem é o seu conteúdo, não é propriamente a palavra que reveste. Então, quando se fala em caridade, o conceito que nós temos de caridade no Espiritismo é o amor em ação. Então, não dá para separar, por exemplo, caridade do amor. E é esse amor em ação. Quando nós colocamos o amor em ação, quando nós amamos ao próximo, amamos a Deus, amamos a nós mesmos, nós estamos sendo caridosos. Geraldo, eu queria pedir desculpa, pessoal, que eu deixei o microfone aberto aqui. Desculpa, meu. É isso, né? Estamos juntos. Ó, a Maria Amélia, até a nossa voluntária, um abraço, Maria Amélia, um abraço ao Marco Antônio. Ela pergunta assim: Geraldo, podemos ter a caridade dentro do conceito falado do BIP, que é benevolência, indulgência e perdão, sem ter uma fé professada? O que você acha? Pois é, veja que o conceito de caridade integra a fé e a esperança, porque a fé é mais que uma crença, é uma certeza, com a fé raciocinada que o Espiritismo nos deixa como legado, não é isso? E a necessidade da gente exercitar essa fé que gera obras, porque a fé sem obras é morta. Então, o conceito de caridade como sendo o amor em ação, necessariamente, a fé, não necessariamente a religiosa,
porque pode ser aquela disposição para ajudar. Então, eu tenho fé porque é uma confiança, é uma certeza em mim mesmo, no meu potencial, na ajuda de outros que estão próximos, nem necessariamente falando da espiritualidade, mas não deixa de ser a fé. E se é isso voltado para o bem, é caridade, porque a caridade é o amor em ação. Então, necessariamente estão integradas aí no conceito da caridade a fé operosa, a fé ativa, a fé que salva porque transforma. E veja que ela não se limita apenas ao ato de acreditar. Eu tenho fé e estou salvo. Alguns interpretaram assim. Ora, se a minha fé não for ativa de fato, eu não vou me salvar. Com certeza não, porque eu preciso fazer a minha parte. Os espíritos amigos vão nos inspirar, nos ajudar, mas a gente precisa agir pela nossa conta. Então, a responsabilidade da conquista é nossa, senão o mérito vai ser de outro e não vai ter sentido. Para que o mérito seja nosso, a ação deve ser nossa. Por isso, a caridade necessariamente integra a fé. Você tem toda a razão. Não dá para falar de caridade sem tocar na fé e sem esperança. Essa é a grande contribuição que a carta de Paulo traz e que o Espiritismo esclarece para nós, né, explicando o porquê da excelência da caridade, porque necessariamente no seu conceito, né, da benevolência, da indulgência e do perdão, integra o ato da fé e também o da esperança. Muito bem. Agora, a Hilda Regina Carvalho, ela pergunta o seguinte: o que faço? Não, quando faço a caridade, que é o amor em ação, seria porque a fé, a confiança, já determinaria a esperança de que tudo vai passar durante o processo de luta na vida? É isso? Oh, que maravilha! Eu não conseguiria sintetizar Rubens e Divina de melhor forma, né? Parabéns, exatamente isso. Veja como estão interligados, associados, não dá para a gente separar, porque a gente às vezes fica preocupado com a palavra, mas nós temos que nos ocupar com o conceito. Então, a palavra, às vezes, vai gerar uma confusão danada, por isso que Kardec ele não se ateve ali à questão, né, das palavras que a igreja tomou para fundamentar os seus dogmas. No Espiritismo há dogmas também no sentido de princípios, como é o caso da imortalidade da alma, né, a vida futura, e também a reencarnação e a comunicabilidade, são princípios, são chamados dogmas no sentido de princípio, mas não dogmático no sentido da fé cega. Aí eu acredito que eu devo acreditar e não entendo o porquê. No Espiritismo a gente entende por quê. A gente estudando, a gente vai entender o porquê. Por isso que não se dissocia, e a síntese que você faz é fundamental, porque na base da caridade está a fé e a esperança. Eu preciso acreditar, eu preciso ter a certeza, e eu preciso também demonstrar pela ação que eu estou construindo esse futuro já desde agora. É o melhor caminho, realmente, para a nossa felicidade, para a nossa plenitude. Estou sendo aqui objetivo para dar tempo da gente responder algumas mais, se possível, né? Ó, Geraldo, vamos lá, vamos para mais uma aqui. É a pergunta, deixa eu ver aqui, a do Marcelo Rodrigues. Querido Geraldo, podemos exercer a caridade também pelos pensamentos? Ele está lá em Rancharia, São Paulo. Que maravilha. Com certeza podemos e devemos. A caridade é, assim, um elemento, uma virtude tão potente, era tão forte, é tão dinâmica, que ela pode ser empregada de diversas maneiras, por diversos meios. A caridade pode ser a caridade do sentimento, né? Quando eu, por exemplo, tenho um amor para alguém, ou eu tenho um afeto, e eu acolho a pessoa, isso é caridade, né? Quando eu tenho uma compreensão pelo pensamento, em que eu coloco a minha mente, a minha psique para poder atuar, não no sentido de responder acusando ou revidando o mal com o mal, mas eu também procurando me abrir para entender o outro na condição em que ele se manifesta, sem preconceito, muito menos julgamento. Isso é empatia, não é? Quando nós nos colocamos no lugar do outro, que é um ensino também do amor em ação, que é a caridade. Empatia também é um gesto de caridade. E o pensamento aí é fundamental, porque o pensamento é a origem de tudo. Zangwanais diz que tudo que fica pronto na vida foi construído antes na alma. E é atribuído a Mahatma Gandhi aquela sequência de frases: cuide bem dos seus pensamentos, porque vão se tornar suas palavras.
Cuide bem das palavras, porque vão se tornar suas ações. Lembra? Cuide bem das ações, porque vão se transformar nos seus hábitos. Cuide bem dos hábitos, que vão transformar nos seus valores. Cuide bem dos valores, que vão se transformar no seu caráter. Cuide bem do caráter, porque vão se transformar no seu destino. Então, tudo tem origem no pensamento. E quando se fala de influenciação, da mediunidade, né, da relação entre os espíritos, da comunicabilidade, das obsessões, inclusive, a gente vê que o pensamento está na base de tudo. Por isso, vai dizer Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né, quando ele fala na terceira parte das potências anímicas, para dizer que o pensamento é uma potência da alma, e é preciso que nós eduquemos o nosso pensamento. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala sobre o hábito. O hábito que a gente adquire pelo esforço repetitivo é uma conquista que a gente empreende ao longo da nossa trajetória, no esforço que a gente realiza de autossuperação. E o pensamento está na base disso tudo. Quando a gente pega Ernesto Bozano, Pensamento e Vontade, a gente vê que a vontade associada ao pensamento é que vai empreender, de fato, a nossa jornada evolutiva. Então, a caridade do pensamento é fundamental. Vamos pensar o bem, vamos sentir o bem, vamos falar o bem e vamos viver o bem. Aí sim nós seremos felizes. Muito bem. O pessoal tem falado muito da dor, né, que estamos passando. E a Marcela Esteves, que devemos entender quando nada dá certo, apesar do fato de que fazemos tudo ao nosso alcance. Falta de fé, não seria o momento certo ou estaria relacionado às nossas necessidades evolutivas? Olha, tem todas essas coisas que você está falando. A Marcela falando diretamente da Argentina, viu, Rubens e Divina? Interessante, né? A gente verifica o seguinte: toda vez que nós quisermos alcançar um objetivo na nossa vida, seja ele de natureza pessoal, familiar, seja social, seja profissional, seja espiritual, isso é uma análise que a gente faz, as 5 facetas da nossa vida: pessoal, familiar, social, profissional e espiritual. Para atingir qualquer um dos objetivos, qualquer uma dessas facetas, a gente precisa ter 4 elementos. Primeiro é vontade, precisamos querer, ter a disposição, ter disponibilidade, ter interesse. A segunda é ter a vontade que prolonga esse desejo de querer, que é a perseverança. Então, além da vontade, eu preciso ter a perseverança, que é a constância da vontade. Como nos ensina Emmanuel em Fonte Viva, a perseverança é a base da vitória. Ninguém será vitorioso se não perseverar. E aí, o terceiro elemento é a fé. A fé é essa confiança, a crença e a certeza, não é? Tanto em mim, na minha potencialidade como ser humano, então tem a fé humana, como o Evangelho coloca, e a fé divina. Eu acreditar também em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais, nos nossos guias, protetores, enfim, nós sempre temos apoio e amparo. Essa fé é fundamental para eu alcançar qualquer um desses objetivos. E, finalmente, Marcelo e demais amigos que estão nos acompanhando, a paciência. Porque se eu já tenho a vontade, se eu tenho perseverança, se eu tenho fé e não atingir ainda o objetivo, há necessidade de exercitar a paciência, que é o quê? A arte de saber esperar, a ciência da paz, porque a vida sempre nos apresentará respostas. Deus não deixa nenhuma pergunta sem resposta, só que a resposta não é necessariamente da maneira como a gente gostaria de receber. Ela vem em consonância com a nossa necessidade evolutiva. Por isso, sim, é diante da prova de fogo que a gente precisa apresentar o testemunho. É no momento da travessia desafiadora que a gente tem que dar o exemplo. É nesse instante de provação coletiva mundial que nós devemos nos unir. E é nesse momento de pandemia que nós precisamos ter a certeza de que nada acontece por um acaso e de que estamos vivendo uma travessia, que é esse momento de campo de batalha em que precisamos manter a nossa vontade, a nossa perseverança, a nossa fé e a nossa paciência, porque ao final tudo dará certo. E aquele que perseverar até o fim será vitorioso. Aquele que espera sempre alcança, como diz o poeta. Então é preciso também saber esperar o momento certo. Não se desesperar, não é, Divina? Quando a gente não sabe esperar, a gente se desespera. Aí fica ansioso, traz o futuro para o presente e vira uma confusão. Ou às vezes entra em depressão, traz o passado para o presente, que é um excesso, e a gente também não sabe lidar. Então precisa viver cada momento com consciência. O Espiritismo nos dá essa segurança. Muito bem, Campetti, vamos para mais uma pergunta. Deixa-me ver aqui, o Eric Souza está acompanhando a gente, e ele pergunta assim: Campetti, se Jesus viesse hoje
até nós para fazer tudo o que ele fez há 2021 anos atrás, nós saberíamos que era ele. Como você acha que ele seria recebido em suas pregações? O nosso irmão Érico, um abraço. Ô, Eric, muito boa pergunta. Veja só, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai senão por mim, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da verdade. Jesus, na verdade, nunca nos deixou. Ele sempre ficou, sempre esteve, sempre está conosco. Nós é que às vezes não estivemos, não estamos com ele. E é importante a gente estabelecer essa conexão. Isso vai nos dar segurança. Jesus está se manifestando na nossa vida através de diversas formas, cotidianamente, todos os dias. A pandemia é uma forma de nós acordarmos, numa convocação dos tempos que chegaram, Eric. Se Jesus viesse hoje, provavelmente a gente ainda na nossa insanidade, na nossa loucura, em tempos de fake news, nós poderíamos dizer que ele é um falso profeta, um falso Cristo, e utilizaríamos talvez argumentos do próprio espiritismo na nossa ignorância. Veja como a gente ainda está distante. Por isso, ele se manifesta assim, de várias formas. Ele retorna como o Espírito da Verdade, coordenando toda essa revelação do Espiritismo, que traz a verdade, que traz a caridade como essência, porque o fundamental, acima de tudo, é que nos amemos. E a mensagem de Jesus continua imortal. Ele não precisa retornar fisicamente entre nós. A sua mensagem é que precisa estar viva sempre, porque o recado já foi dado. O alerta já está aí, colocado. Agora é o momento da gente fazer a nossa parte, porque a transição vai acontecer conosco e apesar de nós, não tenhamos dúvida. O planeta está seguindo o seu curso para o mundo de regeneração, que é o próximo estágio. Eu espero que nós consigamos seguir, porque senão a gente não vai dar conta e nós vamos ser convocados à retirada desta mangaia, deste planeta Terra, que é o nosso lar, abençoada morada, que a gente deve aproveitar aqui com dignidade a nossa existência, a nossa vida. Então vamos fazer a nossa parte, não é? Vamos exercitar essa divulgação da mensagem do Cristo, principalmente, Eric, pelo nosso exemplo, porque ele conta conosco, certamente. Pois é, Geraldo, ainda continuando, né, falando das dores, a nossa irmã Hélida Lopes pergunta: como ter fé e esperança diante de doenças tão difíceis? Controle, como a depressão profunda, ansiedade generalizada e fobias. Como praticar a caridade com pessoas tóxicas? Gratidão, Recife. Acho que ela fez duas perguntas aí, né? Mas veja, é bem interessante, né, Divina, porque nós precisamos apresentar o testemunho no momento em que somos exigidos. Então, o exercício da virtude é no momento em que a prova surge. Porque eu dizer, olha, eu estou bem preparado, teoricamente, já tem tudo aqui a lição, tudo bem, agora eu posso passar de fase. Não, para passar de fase você vai ter que ser testado. Como é que é o teste? É a prova. E como é que é essa prova? No momento da culminância, como nós estamos, em pleno campo de batalha, a prova é de fogo. A prova não é fácil, a prova é desafiadora. É porque se vem a prova, é porque a gente já tem condições de enfrentá-la. E na misericórdia divina, o tempo é todo certinho, não só a gente tem condições de enfrentar a prova, como de superá-la. Então o desafio, ele não é insolúvel, a gente dá conta. A prova não é tão pesada que a gente não dê conta de carregar. Lembra lá, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e ali nós vamos encontrar o consolo. Jesus nos traz esse alento para dizer que o jugo dele é suave, o fardo é leve, porque nós damos conta de carregar. Se a prova vem, a gente já pode lutar e já pode não só enfrentá-la, como vencê-la. E isso implica também na caridade para com o outro. Nas questões mais difíceis, o amor cobre tudo. O amor tem a capacidade mágica, porque a caridade em ação ali, esse amor em ação à caridade, ela vai poder permitir que se resolvam, que se dissipem, que se consiga resolver todos os problemas no tempo certo. Então, fazer como Chico Xavier fazia. Às vezes ele não conseguia ajudar diretamente a pessoa,
ele sentava ao lado dela e chorava junto. Isso também é caridade. Então estejamos juntos, estejamos próximos. A pessoa está deprimida, às vezes está sem solução, sentemos ao lado. Demonstremos que estamos na condição de companheiros. Façamos uma ligação, façamos um contato aqui pela internet, porque a gente se aproxima também. Amar não necessariamente estar junto, mas é estar dentro do coração. E podemos ter certeza, por maior que seja a crise, o paciente, ele reconhece o auxílio. Ele sente, ele pode não demonstrar naquele momento por uma impossibilidade X ou Y, mas ele vai estar sentindo. Então é muito importante que a gente tenha essa predisposição para ajudar, porque aí sim nós vamos estar colocando essa virtude por excelência em ação, que é a caridade, e vamos poder garantir um futuro melhor que já está aqui conosco. É preciso viver esse futuro. O futuro não é a violência, é a pacificação. O futuro não é o ódio, é o amor. O futuro não é a guerra, é a paz. O futuro não é o desentendimento, é a luz da compreensão. Então, isso é a fraternidade, é a solidariedade, é a semente da regeneração, como fala o presidente Godin, que a gente precisa plantar para colher essa semente, senão a gente vai plantar prova e expiação, vai pensar que vai colher isso no mundo de regeneração, vai ficar difícil. Então, é o momento de nós fazermos a nossa parte. Estendamos as mãos, mesmo que seja a caridade do SOS, que é fundamental, como diz André Luiz, no livro Endereços da Paz, que a FEB edita agora, reedita em parceria com o Centro Espírita União, o CEL, lá de São Paulo, viu? Então, é muito importante silêncio, oração e serviço. Esse é o caminho da nossa plenitude. Muito bem. Olha só, a Tatiana Chiara, ela diz o seguinte: quando um espírito que passou no processo de desencarne e está preso ainda no corpo, esse espírito tarda o processo de uma reencarnação ou vai por recusar a recuperação espiritual? Veja, é tão interessante essa questão, né, e o conceito que Manuel Filomeno de Miranda enfatiza no livro Temas da Vida e da Morte, agora ele traz de novo no livro Nos Rumos do Mundo de Regeneração, é que morrer não significa necessariamente desencarnar. Morrer, então, é a extinção da vida orgânica, a vida física. A vida física, a existência física, esse recorte cronológico na vida espiritual. Por isso que a gente diz, tem uma vida só, que é a vida do espírito, mas temos várias existências, várias encarnações, né, e reencarnações, e que começa cada encarnação, ou cada existência física, na concepção do óvulo pelo espermatozoide, e se extingue no momento da extinção da vida orgânica. Isso, então, é a morte. Agora, a desencarnação implica na libertação espiritual. É quando exige aí o desapego, o desprendimento, realmente quando o espírito consegue se desligar dos laços físicos, aí a desencarnação. Quando não se consegue isso, e eu diria que na situação que a gente está, boa parte não consegue, é evidente que leva um tempo maior para que o próprio processo da desencarnação se efetive. E aí você não tem como, né, preparar-se para uma outra encarnação se você não tem um certo tempo ali na chamada erraticidade, que é esse intervalo. Agora, isso vai variar muito de condição para condição, de situação para situação, da evolução espiritual e da programação que é estabelecida. Às vezes o espírito sai de um estado desse, de perturbação, né, e em breve tempo reencarna. Outros vão passar ali anos, dezenas, até centenas de anos, às vezes fala até séculos, né, a depender da programação que foi estabelecida. Agora, está na programação de cada um. As chamadas encarnações compulsórias, por exemplo, o espírito não tem condições de escolher, porque ele não está num nível, né, numa condição evolutiva de escolha. Então, os próprios espíritos amigos o compelem à reencarnação de uma maneira forçada, mas é para o próprio benefício dele. Então, o ideal daí é que a gente já comece a se preparar para a desencarnação desde agora. Nossa, Campete, que loucura, você acha? Acha que eu vou ser um suicida? Não, pelo contrário, é nós não sermos um suicida, exatamente nos preparando com o desprendimento, com os pensamentos que sejam elevados, com uma alimentação mais leve, que isso é fundamental também, com a prática do bem, tudo isso vai facilitando a gente já ir se desprendendo, vai se desapegando das questões do ter. Nós devemos caminhar para uma simplificação, não complexidade. Nós devemos caminhar para um minimalismo, não querer ter o máximo de coisa, porque tudo isso fica, gente.
O que nós vamos levar é o que é a propriedade verdadeira, real, espiritual, que é o conhecimento, são as virtudes e também os nossos vícios. Por isso que a gente tem que trabalhar para conquistar cada vez mais virtudes e erradicar o máximo possível de vícios. Lembrando que essa oportunidade, ela é valiosíssima. Nós que somos reencarnacionistas, às vezes pensamos assim, na próxima encarnação eu posso continuar. Claro que vai poder continuar, mas olha, os tempos chegaram. Então, essa próxima encarnação, nós não sabemos quando virá, não. E talvez já vai ser num mundo diferente da Terra, já num estágio diferente de regeneração. Então, a gente tem que tomar cuidado, já fazer o máximo possível ao nosso alcance, porque esses tempos efetivamente chegaram, e agora é o momento da gente fazer como nos ensina a Madre Teresa de Calcutá, né? Qual o melhor dia? Hoje. Qual a melhor hora? Agora. E, na psicografia do Cândido Chico Xavier, vai dizer André Luiz que o mal não merece comentário em tempo algum. Então, se a gente quer se preparar para a nossa desencarnação de maneira adequada, não utilize o mal. Utilize a estratégia do esquecimento do mal como o melhor caminho a seguir. E como Emmanuel nos recomenda também pela psicografia do Chico, o bem que a gente faz em qualquer lugar é o nosso advogado em toda parte. É isso mesmo, Campete. Vamos lá para mais uma pergunta. O Marcos da Silva pergunta assim, se você puder comentar, né? O trabalho no bem é uma demonstração de fé e oração. Poderia dizer apenas trabalho? Pois no livro dos Espíritos informa que trabalho é toda ocupação útil. Se você puder comentar para ele. Perfeito. Até ontem nós tivemos com o pessoal do Grupo Espírita Guilherme Ribeiro, em Santa Maria, no Distrito Federal, e tem um mini curso, né, e o tema ontem foi exatamente sobre o trabalho. E a gente aprende, né, com o Emmanuel, que existe aquela questão de um trabalho como se fosse uma obrigação, um dever e tal, e tem um trabalho de satisfação, um trabalho que a gente se sente, assim, realizado com o que está fazendo. Na verdade, o trabalho não deve ser um peso, o trabalho deve ser uma realização. Então, a gente não vai trabalhar sentindo assim, nossa, hoje é segunda-feira, né? Até a pandemia está nos trazendo isso, uma revisitação, uma mudança de protocolos, né? Para a gente aprender, inclusive, o trabalho, que não necessariamente era como a gente fazia, é preciso fazer diferente, é preciso inovar, é preciso aceitar essas mudanças, ter resiliência e seguir em frente. Então, o trabalho não é um peso, é uma oportunidade. Ele não é uma desgraça, é uma bênção. Por isso que coloca o Espírito da Verdade respondendo, não é? A Allan Kardec, no que consiste o trabalho? O trabalho, né, consiste em toda ocupação útil. Essa é a agregação de valor do Espiritismo. Trabalho é toda ocupação, sim, mas útil. Então não adianta ter ocupação. Às vezes a ocupação só nos traz preocupação, e a gente gira, arruma mais problema do que solução. Isso não é trabalho, isso é confusão. O trabalho é ocupação útil, e quando se fala em útil, não estamos falando de utilitarismo, estamos falando de utilidade, que é quando nós empreendemos as nossas ações em benefício do semelhante e de nós mesmos, seja isso material, emocional, psíquica e espiritualmente. Veja como é importante o benefício para nós, o benefício semelhante, para a família, para a comunidade, não é? Para, enfim, todas as pessoas. Esse é o trabalho no bem. Por isso o trabalho está associado também ao serviço, à postura de servidor. E está anotado também no Evangelho de João, não é? O meu pai trabalha até hoje, e eu também. Então, um grande exemplo que Jesus nos traz é de que o trabalho é um elemento fundamental para a nossa evolução. Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, no capítulo 3º, quando fala da renovação, ele diz que o nosso processo de renovação, que é o objetivo final do Espiritismo, né, a nossa transformação moral, nossa melhoria íntima, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas inclinações más. Está lá no capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso? Então, nós vemos lá, Martins Peralva diz assim, para a gente fazer essa jornada da renovação, é preciso dar 3 passos. O primeiro é o estudo, é preciso estudar, para a gente conhecer. O segundo é meditar, que vai nos levar a refletir. E o terceiro é trabalhar, ou seja, viver tudo que foi estudado e meditado. Por isso, Alcione traz para nós, né, na psicografia de Chico Xavier, Emmanuel dizendo lá no livro Renúncia, referente à mensagem do Cristo. Ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Aí sim ocorre a transformação. Muito bem. Muito bem. Olha, gente, a pergunta agora é da Neide Dias. Posso entender que a pandemia que estamos atravessando é enviada espiritualmente, substituindo a terceira guerra que estamos prestes a acontecer pelas mãos cruéis dos homens?
É a pergunta da nossa irmã. Assim, é difícil a gente dizer, não é, que seria em substituição, mas com certeza a pandemia é um momento culminante dessa transição, que está chegando num auge, no pleno campo de batalha que a gente está, naquele meio da travessia, que tem que dar um passo de guinada para seguir para frente, não recuar. Não é que espiritualmente a gente vai recuar, mas nós podemos ficar estacionários, né, como nos fala os amigos espirituais em O Livro dos Espíritos. Então, essa pandemia vem com uma grande oportunidade de lições maravilhosas diante da crise que nos traz aprendizado, se nós tivermos olhos de ver. Então, 5 lições que a gente aprende com a pandemia, na reflexão que a gente tem feito, já escrevemos e falamos sobre isso. A alteridade, o outro existe. Nós estamos aprendendo com a pandemia que o outro existe. Nossa, Campete, que novidade. Novidade. Nós estamos mais na nossa casa, no nosso lar, na intimidade do nosso coração, porque a pandemia nos levou a isso. Não só uma reclusão, um isolamento, um afastamento social, mas um recolhimento espiritual. Então é preciso dar atenção àqueles a quem amamos, não é? Isso é importante, isso o outro existe. Além da alteridade, nós temos a assertividade. O outro existe. Ele tem direitos e os seus direitos precisam ser respeitados. Nossa, que coisa boa, né? No que consiste a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos outros. Está lá no Livro dos Espíritos. Isso se chama assertividade. E aí tem a empatia, que é quando a gente se coloca no lugar do outro para sentir, para pensar, para enxergar, para agir como o outro, com a grande vantagem de que, reconhecendo a condição do outro e vivendo a condição dele, nós não o julgaremos. Todos os nossos preconceitos, os nossos julgamentos são decorrentes da visão limitada que nós temos no nosso ponto de vista por nos acharmos superiores, melhores do que o semelhante. Quando a gente se coloca na pele dele, a gente sente e consegue entender por que ele faz daquele jeito. Não necessariamente esteja certo, mas não somos nós aqueles quem vamos julgar, muito menos condenar. Empatia é um exercício de amor. E aí tem a metanoia, que a gente aprende também com essa pandemia, a grande lição da transformação, de enxergar a vida com olhos diferentes, otimistas, do futuro, acreditando que pode ser melhor e fazendo, que é o próprio objetivo do Espiritismo, né? Vem para promover essa regeneração social da humanidade, que começa com a transformação íntima de cada um de nós. Meta é um prefixo grego que significa além, transcende, e oia são ideias, pensamentos. Então, para além das ideias, para além dos pensamentos, é preciso enxergar com olhos novos, que o Espiritismo nos traz, a boa nova, que é a novidade, que inova, que renova, que é a mensagem do Cristo, não é? E a gente aprende ainda a chamada resiliência com empatia, com a pandemia, não é? É preciso saber absorver, trabalhar essas dificuldades, esses enfrentamentos. Resiliência não é só resistência, porque às vezes eu sou tão resistente, sou duro que eu quebro. Ser resiliente é feito a vara de bambu verde. Lembra lá? A gente que é do interior aí, né, Rubens Divino? A gente sabe que é isso. Você enverga a vara verde, ela vai em movimento e volta ali, ó, ela prumadinha. Isso é resiliência, é capacidade de adaptação com flexibilidade. Não é só a dureza. Então, isso a gente está aprendendo tudo com a pandemia. São grandes lições. Para que uma guerra? Para que uma terceira guerra? Essa já é a maior guerra que a gente está enfrentando, é a guerra conosco mesmo, de vencer a nós mesmos, como nos ensina André Luiz, vencedor é o que vence a si próprio. Campete, mas tá tão bom, tá muito bom, que eu vou te falar para você que eu nem vi o relógio ali. Olha, já passou. Não, mas tem uma pergunta aqui que eu vou querer que você comenta, porque o nosso trabalho aqui é um trabalho muito de consolo. E muitas vezes, Campete, nós falamos para as pessoas que não necessariamente são espíritas, às vezes não são espíritas, não têm religião, são simpatizantes. E chega uma pergunta aqui, Campete, e que me sensibilizou muito, é a nossa irmã chamada Fátima, ela é de Brasília. Ela diz assim: olha, meu filho foi assassinado há 1 ano, era usuário de drogas. Como seria esse desencarne? A Fátima de Brasília. Mãezinha querida, a desencarnação dos nossos entes queridos, não é? Se dão dentro da condição em que cada um se encontra. No livro, agora no rumo, né, do mundo de regeneração, Filomeno vai nos orientando que a situação desses espíritos que estão desencarnando são as mais variadas, e muitos deles em situações difíceis, não necessariamente desencarnando, apenas morrendo, como a gente estava explicando antes, porque a desencarnação é o desenlace, é o desprendimento.
Num caso desse, mãezinha querida, o amor de mãe, a oração cobre essas necessidades. E você pode ter certeza de que nas orações que você fez, eu tenho certeza que continua fazendo, o seu filho está amparado, está abrigado. Porque nenhum pedido fica sem resposta. Nenhuma necessidade deixa de ser atendida. Evidentemente tem o tempo certo, tem o momento adequado. Mas Deus está velando. Jesus está protegendo. Os amigos espirituais estão acompanhando. O espírito protetor desse seu filho também está fazendo o máximo. Mesmo que tenha um momento ali de necessidade, não é? De atendimento, é claro. Mas vai receber ajuda, vai ser cuidado, vai ser tratado, vai ser acompanhado, até chegar o momento de poder, aos poucos, entender tudo o que aconteceu. Sabe, a travessia é difícil, é dolorosa. Muitas vezes a gente fica, nossa, eu perdi. A sensação da perda é porque a gente ainda tem muito aquela sensação da posse. Às vezes, por mais difícil que seja, nossa, um caminho desse, né, através de um assassinato, um caminho que estava difícil pelas drogas, né, às vezes a ocorrência poderá ter minimizado problemas futuros maiores. A gente não sabe ao certo, mas não nos cabe assim rebelar, ficarmos revoltados contra a providência divina, porque, como diz Leon Denis, Deus usa da sua providência através do seu olhar com relação aos seus filhos. Então, a providência é o olhar de Deus sobre todos nós, e Ele enxerga a todos, indistintamente. Para Deus, mãezinha querida, todos nós somos iguais. Então, Deus não faz distinção, porque Ele ama a cada uma das suas criaturas, a cada um dos seus filhos, de maneira igual, porque todos nós encontraremos um dia a felicidade. E é essa esperança que deve alimentar não só o seu coração, mãezinha Fátima, mas o coração de todos nós, na certeza de que a morte não é um fim, é apenas um até logo, um até breve, como nos fala Allan Kardec em A Gênese. Então siga confiante, siga esperançosa, siga fazendo o bem ao semelhante. Tome as pessoas, os semelhantes, os jovens que você tem a oportunidade de ter relação como se fosse o seu filho, e faça o maior bem que você puder para eles. Você vai ver como a sua vida vai se transformar. E esse é o caminho do amor, que cobre a multidão de todos os pecados. E Deus não quer a condenação do pecador. Ele quer exatamente que esse pecador seja salvo, ou seja, aqueles que erramos, porque todos ainda erramos, mas Ele quer exatamente a cura desse que erra, a erradicação do mal, ou seja, o mal será exterminado com o bem. O bem, na verdade, é a essência, não é, Rubens Divina? Porque quando surge o bem, como uma luz que acende, as sombras, o mal, a escuridão se afastam, porque nós somos seres divinos, somos co-criadores com Deus. E Jesus disse, vós sois deuses, tomando do Eclesiastes, e podeis fazer o que eu faço, e muito mais. É alentador, é consolador, é esperançoso, é motivo de fé, é motivo de caridade. Ah, Divina, que bom, tava tão bom, tá acabando, né? É, tudo que é bom, né? Acaba. Tudo que é bom, Divina, dura para sempre. Aí vem vem a sequência linda aí, não é? Com quem é Joselma, Jussara, que vem. Nossa, maravilhosas irmãs queridas. Que bom. Eu queria te agradecer. E se você quiser usar mais alguns minutinhos para sintetizar isso, a gente tem falado para os nossos amigos que têm explanado. E deixar um recado para quem está nos assistindo sobre o título da tua fala com a gente hoje. Falando assim diretamente para quem estiver te ouvindo e quem estiver te assistindo, dessa importância, né? Que é a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Eu deixo as palavras finais com você. Muito obrigado, Rubens, obrigado, Divina, obrigado, queridos amigos do coração, que estão nos acompanhando aí com tanta caridade, né? Benevolência, paciência de acompanharem, participação valiosa no interesse que mostra, de fato, já assim, passos fundamentais nesse rumo da evolução. É um tema extremamente atual, importante, necessário, porque a fé deve permear a nossa trajetória,
Quando nós temos fé, que nos traz a lucidez, porque é raciocinada, nós temos uma visão ampla que não se limita apenas à vida material. Então não há por que ter desespero, porque tudo vai passar. Serve, perdoa e passa, nos ensina Casimiro Cunha, pela psicografia do Cândido Chico Xavier. É importante, então, fazer a nossa parte. Ter fé é essa certeza de que as coisas vão melhorar, mas nós estamos agindo para que isso aconteça. Esperança, esperança, que nos traz fraternidade, solidariedade, perspectivas de um mundo novo, de um mundo renovado, que começa com a renovação de nós mesmos. Está na frase: o reino de Deus seja implantado na terra, a começar no coração de cada um de nós. Esperança num futuro melhor que começa a ser construído a partir de agora, através de nós mesmos. E a caridade, excelente caridade, a mais excelente de todas, é esse amor em ação que nós precisamos colocar em prática no cotidiano das nossas vidas. E lembrando o item 8 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do Consolador prometido, o advento do Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade coloca para nós, no item 8, que culmina esse capítulo, como a gente pode colocar a caridade e a humildade, que são as duas maiores virtudes dos ensinos morais do Cristo, a base de todas as demais, haja vista lá no Sermão do Monte, começando a bem-aventurança com alegres serão bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A base é a humildade, junto com a caridade. Aí ele vai ensinar como colocar a caridade e a humildade na nossa pauta diária, na nossa agenda cotidiana. Ele fala através da abnegação e do devotamento. Abnegação é a renúncia de nós mesmos, devotamento é a nossa doação para o próximo. Então veja que é possível, cada vez mais vamos nos renunciando, não no sentido de esquecer a nossa vida, mas no sentido de valorizá-la no que ela tem de essencial, na sua imortalidade, na sua permanência, que é espiritualidade. E aí nós vamos buscar o que tem de principal, vivendo a mensagem do Cristo. Esta abnegação que nos leva a enxergar o próximo como aquele que tem o direito acima do nosso. Colocar, então, direito alheio em primeiro lugar, isso é o princípio da justiça. E vem a questão do devotamento, que seria propriamente o amor, quando nós nos doamos. Não só cedemos a vez, como também amparamos aquele, para que ele possa caminhar junto conosco, assim como aqueles que estão já na vanguarda estendem as mãos, para que a gente possa caminhar juntos. E vejamos, se o momento é de dor, de aflição, se os tempos são chegados, é porque nós estamos no tempo certo, diante das circunstâncias certas e com todas as oportunidades para fazer o que devemos fazer para dar os passos definitivos. Chegou o momento, meus amigos. É o momento da decisão, é o momento da coragem, é o momento do discernimento, é o momento da lucidez. Veremos muitas coisas ainda ilusórias, veremos muitas coisas que vão nos tornar perplexos, que vão assim nos assustar até. Mas é preciso que nos mantenhamos perseverantes, dignos, confiantes, exercitando este dom que Deus nos concede de sermos seus filhos. Vamos dignificar isso com amor, com caridade, com esperança, com fé, porque assim nós estaremos contribuindo para a construção dessa nova humanidade, porque também somos, de certa forma, a nova geração, ou a geração nova, porque temos o compromisso de sermos trabalhadores da última hora de um mundo de expiação e provas que se despede, e também trabalhadores, simultaneamente, da primeira hora de um mundo de regeneração que já surge no seu limiar, no seu alvorecer. É uma bênção dupla que Deus nos concede, sim, será com dor, quizá não seja com sofrimento, será sim com desafio, mas que não seja necessariamente com empecilhos intransponíveis, porque a nossa vontade, a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa paciência, certamente nos conduzirão à vitória. Sigamos firmes, façamos tudo o que estiver ao nosso alcance, doemos o melhor de nós, pensemos positivamente, como nos ensinou um amigo que aprendeu com o pai dele, toda vez antes de dormir,
a responder a 3 questões que simplesmente modificam a nossa vida para sempre. O que eu fiz de bom hoje? O que eu aprendi de novo nesse dia? E se eu vivi com alegria? É o momento da bondade, é o momento de nós enxergarmos a utilidade no nosso caminho, abrirmos-nos para o aprendizado, para o crescimento espiritual. E é o momento da boa nova reviver na intimidade do coração de cada um de nós. O entusiasmo dentro tus Deus ismo sistema. Sistema de Deus dentro de mim. É o momento de permitir que Deus se manifeste por meu intermédio, sendo, no dizer de Paulo, cartas vivas do Senhor, aonde eu for e onde eu estiver, que eu seja esse instrumento do amor. Muita paz, muita luz, queridos amigos do coração. Muito obrigado.